Boa tarde, pessoal. Vamos aqui fazer mais um vídeo no canal 905 e vamos abordar os temas da atualidade, né? De forma geral, fazer um arremate ali no passado, mas vamos olhar aqui o que está acontecendo agora e uma possível probabilidade para o futuro. Não é previsão, né? Porque eu não vejo o futuro, mas nós podemos compactuar o passado com o presente e fazer ali, né, uma probabilidade, um estudo do que pode acontecer no futuro, né? Eu tenho uma crença, né? Eu acho que eu já falei no canal aqui, mas se não, tem um canal que eu tenho aqui que eu falo só sobre o que eu acredito ser a verdade, que é a verdade de Jesus Cristo, o que ele pregou, né? Eu acredito que, né, o que ele fala do novo céu e nova terra, da vinda dele, aquilo é a verdade. Aquilo que ele faz é a verdade, né? Aquilo que ele fala, aquilo que ele prega é a verdade e é o único caminho. O que nós vivemos aqui na Terra é um mundo de passagem. Não é um mundo que vai durar para sempre, como às vezes as pessoas... Eu não digo nem só questão do planeta, porque tem a teoria que, né? Uma hora o Sol vai inchar e depois ele vai encolher, depois vai explodir, aí vai destruir toda, né, o sistema solar, coisa e tal. Mas eu falo do universo de forma geral. Vai chegar um momento, né, que só vai existir o novo céu e a nova terra, que é o que Jesus disse, né? Então eu gosto de falar que nós vivemos na Matrix. Nós vivemos na Matrix, né? É uma Matrix diferente, porque no filme nós vemos que a Matrix lá é um mundo virtual, né? Onde as pessoas são de fato ali só uma forma de gerar energia para as máquinas. E aqui nós vivemos nesse mundo de passagem para o mundo real, que vai ser o mundo espiritual, que já existe, mas que só vai existir ele depois que Jesus voltar, né? Então, vamos lá, né? Nós vivemos no mundo, que eu falo, né, da Matrix, que ele tem os momentos de, né, acontecionistas, né? Acontecionistas. São os momentos que os acontecimentos, né? Eu criei essa palavra agora. Os acontecimentos, eles pautam a forma que o ser humano, já que o ser humano é o principal ser vivo do planeta, porque ele consegue mudar, né, ele consegue criar uma sociedade dele, uma forma de mundo dele que foge da natureza, e que quando acontecem esses acontecimentos, muda a releitura global que o ser humano tem, né, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de atuar no meio da diversidade muda. E no século XX a gente não tinha passado por isso, não, no século XXI nós não tínhamos passado por isso ainda, né? Nós tivemos, né, um atentado de 2001, que foi uma propaganda ali, né? Claro, vindo de uma crise, da crise do petróleo dos anos 70, uma revolução iraniana, uma guerra do Kuwait, que gerou tudo aquilo num cenário para que o mundo islâmico se levantasse contra o Ocidente, que eles falam que é o cristianismo, é o imperialismo que está interferindo ali no Oriente Médio. Então, foi o que o 11 de setembro ali foi uma propaganda, né, de uma possível, assim, né, uma revanche, né, uma forma de mostrar assim, ó, nós não vamos aceitar e a partir de agora é conflito. E aí surge, né, o terrorismo como uma forma de guerra, né? Você não conhece o inimigo, qualquer pessoa pode ser o inimigo, qualquer coisa pode ser o seu inimigo. Mas aquilo não interferiu diretamente no dia a dia, assim, né, das pessoas do mundo, né? Tem lugares que é terrorista todo dia, né? Terrorismo todo dia. Tem países que são, alvos claros, só que não é uma coisa que acontece todo dia. Não interfere o dia a dia das pessoas. E depois nós tivemos ali uma crise de 2008 que foi considerada a segunda pior crise econômica da história, né? As pessoas iam lá no banco, né, sem mostrar comprovante de renda, pegavam valor para comprar imóvel, aí não conseguia custear porque ela não tinha comprovante de renda, porque ela não tinha uma renda fixa, e aí ela queria vender, a pessoa queria pagar um valor menor, ela não queria vender, mas ela não tinha dinheiro para pagar, o banco tinha emprestado para um monte de gente nessa mesma situação, resultado, os bancos quebraram, né? Então aí deu a crise que afetou o mundo, né? A Europa, naquele período ali, Espanha, Grécia, aquele pessoal ali, os Estados Unidos, todo mundo foi afetado. No Brasil, o Lula até fez o discurso da marolinha, mas depois explodiu no governo Dilma.
Só que não foi, é crise, mas só que como, pegando aqui no Brasil agora, vou falar do Brasil. No Brasil nós estávamos com uma política assistencialista, uma política de crédito, liberação de crédito. Então, por mais que seja algo enganoso, né, a gente continua comprando, continua viajando, né? Então, nós não tivemos. Nós não passamos por aquilo que o pessoal do começo do século XX passou, né? Uma gripe espanhola, Primeira Guerra, uma crise de 29, né? Segunda Guerra depois, né? A Guerra Fria, né? E várias guerras ao redor do globo, ditaduras e regimes comunistas se espalhando pelo globo. Nós não tivemos, nós não passamos por isso. E por que eu falo que esse momento é a primeira grande desgraça do século XXI, né? Porque agora as coisas afetam o dia a dia das pessoas. Nós tivemos uma doença ali, que foi uma pandemia, o H1N1, só que ele não deu o efeito que o coronavírus está dando. Eu vou dar um exemplo de comparação. Manaus, na época da gripe espanhola, morreram 900 pessoas, tinha 70 mil pessoas, vamos levar em consideração também, né, a proporcionalidade. E morreram 900 pessoas com 70 mil habitantes. Hoje, Manaus, né, nós estamos no dia 22 de maio. Manaus já passaram dos 1.000 mortos, né? E hoje Manaus tem 2 milhões de habitantes, mas passaram dos 1.000 mortos. O cemitério está fazendo valão para enterrar as pessoas. Os hospitais estão lotados. O interior está pior do que a capital. E aí nós vemos, né, aqui no Amazonas, aí nós vemos, se com um estado com 2 milhões de habitantes está dando essa crise toda, esse negócio que ninguém sabe o que faz mais, imagina naquela época da gripe espanhola. O que eu estou querendo mostrar com isso, né? Comparei uma época com a outra, mas o que eu estou querendo mostrar? O coronavírus, ele está no dia a dia das pessoas. O coronavírus afetou o dia a dia. As pessoas estão sendo afetadas. Foi a China no começo, aí depois a Itália, que ficou por muito tempo a Itália, e a região mais rica, né? Eu vou pontuar aqui que eu falei região mais rica, da Itália. Os Estados Unidos, a região mais rica, Nova York. E agora o Brasil, o estado mais afetado, né, de habitantes é São Paulo, mas proporcionalmente é o Amazonas. Então, ou seja, o dia a dia foi afetado, né? O sistema de saúde global, ele vai ter que fazer uma reformulação. Então, essa doença, ela causou um choque, porque ela vai ter que mudar. Não tem sistema de saúde de primeiro mundo ou terceiro mundo. Todos foram afetados, né? A impressão que dava é, por preventivo, né, por dia a dia ali, coisa e tal, o sistema funcionava do primeiro mundo. Só que quando foi acionado, quando o sistema de saúde global foi acionado para a pandemia, não deu vazão. Não tá, a forma, né, que foi montada, as estruturas do sistema de saúde, eles não estavam prontos para uma pandemia dessa magnitude. Não estavam prontos. É isso que está mostrando. E com isso a OMS, que começou ali falando que, que não sei o que, tem um negócio na China, mas não sei o que, e depois virou e falou que era grave, e aí alguns líderes políticos levaram a sério e outros não. Ou seja, isso mostrou que a OMS, por mais que agora ela faz um discurso com aquele líder dela que é acusado de esconder doenças lá na Etiópia, que é um país pobre da África, ela vai ter que passar por uma reformulação. E com isso a ONU. A ONU vai ter que passar por uma reformulação, assim como passou nas grandes guerras. Ela vai ter que passar. A ONU, ela não está sabendo mais como, não é liderar, mas fazer as pautas dela. A ONU está se perdendo, né? Então, essa crise de saúde, ela veio ali para dar um racha na OMS e na ONU. E na forma do mundo entender como fazer política de prevenção de saúde, né? O mundo vai ter que mudar isso daí. Número 2, né? A pauta econômica, né? E aí nós batemos naquilo que eu falei da Itália. A Itália foi a área mais atingida, é a área mais rica. Os Estados Unidos também. O Brasil, São Paulo, né? O estado mais rico, né? Eu dei o exemplo do Amazonas, mas São Paulo, em números, é o que está sendo mais afetado. Ou seja, o mundo, ele tá parado, né? Não está tendo arrecadação de imposto, não está tendo dinheiro movimentado, né? Os estados estão gastando pra caramba, porque tem que gastar, porque as pessoas não estão tendo dinheiro para comer, então estão liberando verba para as pessoas, tanto para a área de saúde, né, para comprar equipamento, coisa e tal, como para as pessoas poderem comprar, se alimentar. Ou seja, o resultado disso
vai ser uma crise econômica e provavelmente vai vir uma inflação, o desemprego, o pessoal não tem nem ideia de como está o desemprego, né? No Brasil está mais ou menos 2 meses, quase 3 meses parado, tem país que está mais tempo. O país está parado completamente, desemprego, Estado gastando muito, ou seja, nós estamos assim com uma probabilidade de ter uma crise pior do que 29, uma crise pior do que 29. Então, com essa releitura, né, econômica, isso vai dar o outro problema que eu vou falar agora, que é o problema político. Com uma crise econômica, podem mudar ali, né, um país que estava em cima pode cair e surgir uma nova liderança. A acusação é que a China tentou fazer isso, né? Ela foi lá, um país de regime comunista que já tem um histórico de esconder coisas, começou a divulgar, depois falou que não, já estava sarado, não tinha mais problema nenhum, estava tudo tranquilo, estava tudo de boa. E começou a abrir. Aí, ou seja, ela ia se dar bem, porque ela ia começar a vender coisas. E o mundo errou em botar quase todas as indústrias de tudo lá na China, né? Um monte de equipamento de saúde depende de material chinês. Então o mundo percebeu isso. Pô, a gente deixou, né, num país que o capitalismo, ele começou a ficar sem ética, porque ele fazia negócio, porque a mão de obra é barata lá na China. Opa, vamos produzir lá, a mão de obra é barata, e depois a gente traz para cá. Só que a China agora se mostrou maliciosa. Opa, na hora que der um negócio desse, eu vou estar com a produção do mundo, então o mundo vai comer na minha mão. Então os países perceberam isso, né? Agora tem que voltar para aquele capitalismo antigo, que tem ética, né? Você vai comercializar, você vai ter livre mercado, mas com ética. Você não vai negociar com qualquer um. Então os países estão começando a tirar as indústrias de lá. Então a China, se ela tentou fazer algo, está saindo um tiro, saindo pela culatra, né? E falam que ela que fabricou essa doença. Mas aí já é acusações de um lado para o outro. Na Europa, né, aí aumenta mais ainda o dilema, porque os países se fecharam. Então, ou seja, cada vez menos diminuindo a ideia de União Europeia e cada vez mais vindo a ideia de países autônomos. Então tem grupos que ainda querem a União Europeia e aí começa a acender mais grupos querendo sair da União Europeia, né? Então o cenário global começa a mudar. Só que, como eu falei, isso é a Matrix. Isso é o homem tentando resolver e pautar o mundo. Só que toda vez que ele se depara com um grande problema, ele não tem nada a fazer a não ser esperar. O homem não tem mais nada a fazer a não ser esperar. Ele não consegue mais lidar, porque o problema que apareceu, ainda mais quando é uma crise que foge, que é uma coisa de doença, não tem como. É uma coisa assim que realmente é o tempo que vai dizer como o homem deve se pautar nisso. Então, eu espero que você tenha gostado da análise. Eu espero profundamente que a humanidade consiga sair dessa, consiga encontrar um caminho que não seja tão doloroso. Só que eu imagino que as coisas não vão ser tão simples. As coisas vão escambar para algo, vamos assim, mais doloroso. Mas fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do canal. Se inscreva no canal, compartilha e deixe seu like.